RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Saccoenda Doido. Provérbios capítulo 16, versículo 28. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os melhores amigos. Hoje vamos falar sobre uma das coisas que mais tem vindo a corroer igrejas, famílias e amizades. Vamos falar sobre difamação. A difamação é um mal muito presente em todas as esferas da vida. Há até países em que a difamação é reputada como sendo crime. Dentre muitas definições, a difamação pode ser entendida como imputação ofensiva atribuída contra a honra de alguém com a intenção de desacreditá-la na sociedade em que vive e provocar contra ela desprezo ou menosprezo público. A difamação é a divulgação de factos, sejam eles verdadeiros ou falsos, mas com o objetivo de reduzir a importância da pessoa avisada. É como dizer, aquele pastor fulano ou aquela irmã fulana não é o que vocês pensam. Ele até pode ser um bom pastor na igreja, mas ele, mas ela, mas aquele, tudo isso é difamação. A intenção de tudo isso é colocar a outra pessoa com menos pontos e permitir que as outras pessoas à sua volta percam a consideração por ela. Por isso, meu texto diz que difamação separa os maiores amigos. Ouvi falar da história de um pastor que, ao ser transferido de uma igreja para outra, algumas pessoas da igreja antiga foram ter com os membros da nova igreja, antecipando algumas informações sobre o novo pastor que estava por vir. Antes mesmo que o pastor lá fosse para ser apresentado, a igreja toda já estava cheia de informações negativas contra o obreiro. Isso é difamação. Dizer a verdade ou mentiras com o fim de manchar a honra e o bom nome da outra pessoa. Jesus nunca difamou Judas. Jesus nunca difamou Judas Iscariotes, ainda que sabendo dos seus verdadeiros interesses. Sogras estão sofrendo, noras estão morrendo, cunhados estão sendo alvo de palavrões e funcionários honestos estão sendo maltratados. Tudo porque alguém que conhece um pouco do seu passado acha que pode profetizar o seu futuro. Então o jovem gostou da moça e quer casar com ela e aceita ela como ela está, com a possibilidade de um novo começo e uma nova vida com ela. Lá vêm os vizinhos, os irmãos da igreja, os espirituais, os saduceus, as diaconisas bem-intencionadas e então começam a cuspir veneno dizendo: ó filho, aquela menina, os pais dela são feiticeiros. Na família dela sofrem de uma doença antiga. Essa moça aqui no bairro todos já lhe conhecem. Só você mesmo é que está cego de amores. Tudo isso, ainda que seja verdade, a Bíblia e o Código Civil de muitos países chamam a isso de difamação. E isso pode separar muitos amigos. Então os outros estão vivendo bem como amigos. De repente alguém vem e começa a dizer: se soubesses o que ele fala na tua ausência, você não andaria com ele nunca mais. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 10, versículo 18, o que difama é insensato. Meu ouvinte, ainda que você saiba do defeito de outra pessoa, às vezes é necessário permitir que outros tenham uma segunda chance para que sejam transformados. E aprenda sempre a dizer o que você diz na ausência, diga-o também na presença desta pessoa. Maçã, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo, diz Provérbios 25, 18. Existem pessoas incríveis. Elas dominam as informações sobre tudo e sobre todos. Praticamente, elas conhecem sobre a vida de todos os que vivem no bairro. A vida de todas as pessoas do grupo coral está sob seu controlo. Elas têm os ouvidos espalhados por toda a igreja e são capazes de conhecer o nome da criança que ainda nem sequer nasceu. A igreja tem vindo a mergulhar na difamação que até envergonha o reino de Deus. Igrejas locais estão doentes e pararam de crescer por causa da difamação. No conselho da igreja, há sempre aquela mamá boateira,
aquele diácono fofoqueiro, aquele diretor curibota, como se diz por aí. Se você está sendo alvo de difamação, aprenda como se posicionar. Primeiro, nunca esqueça que quem te difama já está a assumir que você tem algo que ele inveja. Segundo, sempre que a difamação chegar, tenha coragem de assumir o que é verdadeiro e ignora com repugnância aquilo que for falso. Em terceiro lugar, não se defenda. Deixe que o tempo traga tudo ao de cima. Geralmente os difamadores acabam mal. Tudo porque quem cava um pecado que Deus já perdoou, irá receber o julgamento alheio. Em quarto lugar, deixe que a sua inocência te defenda e que nunca pagues o mal com o mal. A única coisa que o difamador quer é que você se torne igual a ele. Aprenda uma coisa. Aprenda e lembra-te de alguma coisa. Não espere que o seu sorriso seja lindo aos olhos de todos. Para quem já não te gosta, até um copo com água oferecido é sinal de exibição da boa vida. O meu texto diz que o difamador sempre separa bons amigos. Sim, meu ouvinte, amigos há que são para a vida toda. E uma verdadeira amizade será provada a vida toda. Toda hora alguém virá e te dirá motivos para que você possa abandonar um irmão, um familiar ou um colega. Há casos em que existe muita verdade no que está sendo dito, mas a experiência tem mostrado que pessoas íntegras chamam para conversar com o fim de ajudar. Provérbios capítulo 15, versículo 12 diz: o escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se achará para os sábios. Seja sábio. Toda vez que alguém o repreender, ouça com atenção e aceite com amor. Melhor é falarem mal de ti por raiva do que falar mal de ti por sua teimosia. Eu gosto daqueles autocarros da minha cidade onde o condutor na parte traseira escreveu a seguinte frase seguida do seu número de telefone: informe como estou a conduzir. Isso rima com Provérbios 15, 22, onde se acha assim escrito: onde não há conselhos fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. Este é o conselho de Deus. Eu não conheço nenhum homem que foi alvo de maior difamação como sendo o nosso Senhor Jesus Cristo. Os judeus espalhavam muitos boatos a respeito de Jesus. Volta e meia diziam que ele expulsava demônio com o poder de Belzebu. Outra feita disseram que ele cometia blasfêmia. Em outras circunstâncias, ele foi acusado de ter afirmado que iria destruir o templo e o reconstruir em 3 dias. Em outra ocasião, ainda difamaram que Jesus estava dizendo ser o Filho de Deus. Os judeus usaram de tudo e de mais alguma coisa para reduzir o impacto do ministério de Jesus. Aliás, até mesmo quando ele ressuscitou, eles espalharam outros boatos. Em Mateus capítulo 28, versículo 11 a 15, lemos sobre a cena em que os judeus subornaram os guardas a fim de espalharem a notícia de que ele não ressuscitou, mas que os seus discípulos vieram de noite e o roubaram enquanto dormíamos. E Mateus diz que esta versão se divulgou até os dias de hoje no contexto dos judeus. Difamadores amam ver pessoas na lama, com a imagem pálida e com a reputação desfeita. Eles são bebedores de sangue, assassinos de sonhos e coveiros da liberdade alheia. Difamadores são sacerdotes de Satanás, amigos da vergonha dos outros e pregadores da derrota de outrem. Meu amigo, controle sua língua e não confunda zelo com excesso de zelo. Ser mais velho é uma honra e não uma ameaça aos mais jovens. Ser jovem é ser enérgico, mas isso não te dá o direito de ser ignorante. Quando ouvir algo feio sobre ti, deixe que a cruz de Cristo explique ao mundo o que Deus está fazendo em sua vida através do Evangelho. Deixe sua luz brilhar, enquanto as trevas fará tudo para apagar esta luz e maltratar sua história. Deixe Jesus ser seu defensor e viva uma vida capaz de ser defendida por Jesus. Pense nisso, viva feliz com Jesus, fique com a bênção de Deus. Um abraço. Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais.
RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.